Estou aqui com Rossini Macedo, que você conhece certamente como Tonho dos Couros, com a grande habilidade em nos fazer rir. Mas ele está lançando um livro agora que é Não à Violência. Uma história fantástica, um livro com muita poesia, mas com trechos marcantes da vida dele. Rossini, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Prazer todo meu, Luciano. Muito obrigado aí pelo convite. Foi de bate-pronto, assim, a gente se encontrou aqui nos bastidores da tribuna e você me convidou. Fiquei muito feliz, muito honrado. É verdade. O Rossini estava aqui na redação do Jornal A Tribuna, eu o encontrei e nós viemos para o estúdio ter essa conversa aqui, porque o lançamento do livro dele, e esse livro é muito interessante. Rossini, eu queria saber de você que é um homem do humor, e você costuma dizer que o humor salvou a sua vida. Sim. E talvez, lógico que você já contou essa história, você já esteve por aí falando sobre isso, mas muita gente ainda não conhece. Por que escrever esse livro e por que o humor salvou a sua vida? Porque eu preciso ajudar as pessoas a entenderem o quanto o humor, né, a poesia, a arte, enfim, tudo que está ligado à arte pode ajudar a salvar a vida das pessoas, né? Particularmente na minha vida foi o humor e a poesia. Então essas duas coisas juntas me ajudaram a ser o homem que eu sou, a ser o cara disciplinado que eu sou, a ser, né, o humorista que eu consegui ser e tudo isso que eu conquistei na minha vida. O humor salvou minha vida porque eu vivi uma vida de violência doméstica até os 14 anos de idade, né? Muita gente não sabia disso, né? Eu comecei a contar isso a partir de 2022, logo depois da pandemia, porque eu pedi autorização à minha mãe para contar. Desde quando eu me entendo de gente, as primeiras imagens são de ver a minha mãe machucada, a minha mãe apanhando do meu pai. Então isso é muito ruim, né? Apesar de eu nunca ter feito uma terapia, né? De eu nunca ter procurado um psicólogo, um psiquiatra e tal, eu, né, desenvolvi essas habilidades através do humor e da poesia, da minha arte mesmo. E aí eu fui conversando muito com minha mãe sobre essas coisas e tal. E eu acompanhei essa violência doméstica que a minha mãe sofria até os 14 anos, né? E isso só acabou por conta da minha fé, né? Porque eu tinha, assim, eu era uma criança que via aquilo na minha casa, eu era a criança mais rebelde da minha escola e da minha cidade. Eu fui expulso da mesma escola 5 vezes. 5 vezes expulso da mesma escola? Então eu tinha que voltar porque só tinha uma escola na minha cidade, então não tinha jeito. Aí meu pai ou minha mãe tinha que ir lá conversar com o diretor e eu voltava. Só que eu era a pior criança da escola. Eu tinha sido reprovado 3 anos na 3ª série e 3 anos na 5ª. Eu não tinha jeito. Eu era uma criança que todo mundo olhava assim, esse menino não vai dar em nada na vida, né? E, cara, existia algum problema que eu não podia falar para as pessoas. E você tinha quantos anos nessa? Quando começou eu a entender isso, eu tinha 9, 10 anos. E de 9 para 10 anos, eu comecei a ir nas 2 igrejas, da minha avó materna, que era católica, e da minha avó paterna, mãe do meu pai, que era evangélica. Eu ia todo domingo nas 2 igrejas, mas eu não ficava lá nas igrejas muito tempo, porque eu ia para pedir dinheiro às minhas avós, primeiro, né? Criança, né? E segundo, eu ajoelhava na frente do altar das igrejas, porque eu ficava na dúvida onde Deus estava, né? Porque existia aquelas coisas já naquela época, né? A minha avó dizia, não, bom é a minha igreja, bom é a outra dizia, bom é a minha e tal. Aí eu digo, eu vou ajoelhar nas 2 igrejas, que eu não sei onde é que Jesus está, né? Aí eu ajoelhava na frente do altar e eu só pedi uma coisa assim, eu disse, Deus, eu só queria pedir ao Senhor para eu crescer mais rápido, para não deixar meu pai bater na minha mãe. Caramba. Criança de 9 anos, um pedido inocente. E eu conto isso no livro e nas palestras, Luciano, para as pessoas entenderem o quanto Deus ele é maravilhoso quando você tem muita fé. Ele fala com a gente através das coisas. Eu não sei de que forma ele se comunica com você, mas comigo eu aprendi com 9 para 10 anos. Eu era muito fã de futebol, assim como toda criança, e apaixonado por Zico, né? Me apaixonei por Zico e tal, de ver Zico na televisãozinha preta e branca, de vez em quando eu ouvi no rádio e tal, os gols de Zico, e me tornei flamenguista por causa do Zico. E um dia eu cheguei na banca de revista, depois de 3 ou 4 semanas que eu fazia aquele pedido ali nas igrejas, eu cheguei na banca de revista e tinha uma revista Placar. A capa da revista está aqui no livro, porque é para as pessoas entenderem que a veracidade da história. E a revista Placar dizia assim, a capa da revista dizia, eu li precariamente, porque eu não sabia ler ainda até os 9, 10 anos. Qual o segredo do Rei do Rio? Aí eu digo, cara, eu quero saber o segredo de Zico, só que eu não sabia ler direito, eu pedi o dono da banca para ler. Aí ele leu. E aí eu entendi na leitura dele que Zico, para poder ficar mais forte e aguentar a pancada dos adversários, ele teve que se preparar mais para crescer mais um pouco, ficar mais forte, fazer mais exercício na academia, correr mais, se preparar mais e tal, enfim. Eu digo, cara, é isso que Deus está querendo falar comigo.
eu tenho que ficar mais forte, mas para não deixar meu pai bater na minha mãe e crescer mais rápido, é só se eu fizer mais esporte. No outro dia eu passei a ser o melhor aluno da aula de educação física. Terminava a pelada com meus amigos, eu ficava correndo em volta do campo, os caras achavam que eu estava doido, eu queria ser jogador de futebol profissional. E aí, com 14 anos, eu fiquei do tamanho do meu pai. Rápido, assim, cresci muito rápido. Eu sou o maior dos meus amigos de infância, na altura. Né? Todos os meus amigos de infância têm 1,70 m para baixo, eu tenho 1,80 m, por conta do esporte. E aí, cara, eu fui defender minha mãe pela última vez. O meu pai foi bater na minha mãe, no aniversário da minha mãe. Toda a minha família na minha casa, e ele bêbado, quando ele bebia. Meu pai era, primeiro assim, é bom dizer quando eu conto essa história, né? Meu pai era uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, mas quando não bebia. Quando bebia, ele virava uma pessoa totalmente diferente, um personagem pro mal, né? E aí ele bateu na minha mãe, na frente de todo mundo, e ninguém teve coragem de levantar para enfrentá-lo, porque ele era um cara violento e tal, quando ele bebia. Aí eu me levantei, segurei na mão dele, e disse, a partir de hoje o senhor não bate mais na minha mãe, não. Ele estava bêbado, ele viu que ele não tinha força para se soltar. Aí ele disse, se você vai bater em mim, eu digo, não posso bater no senhor. O senhor é meu pai, eu tenho respeito pelo senhor, que o senhor não tem pela sua família. Ele disse, então me solte. Eu soltei ele foi do quarto, voltou com a arma e apontou para mim na frente de toda a família. Aí eu disse, caramba, vou morrer. Aí eu vi todo mundo chorando ao redor, todo mundo com medo, aquele pânico. Aí eu disse, o senhor vai atirar, a bala vai passar por aqui. E eu não vou morrer, porque o seu pai, que era meu avô, me ensinou a ser homem, esqueceu dele ensinar. O senhor é um covarde, homem que bate em mulher é um covarde. Eu falei isso com 14 anos pro meu pai, semi-analfabeto. Isso não veio de mim, essa frase, né? Só pode ter sido da minha fé e tal. Cara, ele baixou a arma, começou a chorar, foi pro quarto. A minha mãe olhou para mim, eu disse, se a senhora não separar dele hoje, eu e minha irmã vamos separar, vamos sair, vamos morar com meu pai, com a minha avó, ninguém aguenta mais isso. Ela disse, não, meu filho, eu vou separar do seu pai. Eu mesmo amando o seu pai, eu vou separar dele. Ela falou desse jeito, cara. Eu disse, tá bom, a gente foi pra casa da minha avó, eu demorei a dormir pra caramba. No outro dia eu acordei umas 11 horas, e aí minha avó era professora, né? E ela não foi dar aula e tal. Eu olhei pra minha avó e disse, vó, tem café? Ela disse, claro que tem, meu filho, senta aí. Aí eu sentei naquela mesa e diante daquela mesa tinha uma pequena biblioteca, que minha avó guardava os livros dela ali da escola, ou livros do dia a dia mesmo. E eu passava todo dia ali, eu via aquela biblioteca, mas nunca me interessei de ver um livro daquele e tal. E eu tomando aquele café gostoso assim da minha avó, eu olhei e vi um livro de poesia de cordel de um poeta da minha cidade, que já tinha ido na minha escola, que era pai de duas amigas minhas que estudavam comigo, e era amigo do meu avô, e dois filhos dele mais velhos foram meus professores. Seu Antônio Henriques Neto. Esse cara virou meu segundo pai. Eu peguei o livro dele, abri, e disse, eu vou ficar em casa com vergonha da cidade inteira, né? Aí abri o livro na primeira página e vi a primeira poesia de cordel de 4 estrofes. Eu demorei umas 2 horas para ler aquela poesia, porque eu lia precariamente. E entender. Quando eu percebi que eu gostei, entendi o final da história, eu reli a poesia. E toda vida que eu relia mais rápido. Eu percebi que eu estava aprendendo a ler ali com 14 anos. Eu disse, caramba, eu vou ler o livro todo. Que negócio massa. Aí comecei a ler. E todas as poesias que eu gostava, eu parava e lia várias vezes aquela poesia. E fui lendo, decorei 5 poesias do livro. Em vez de ser o pior aluno da escola, eu passei a ser o aluno mais querido da escola. Sem saber que aquilo ia ser o futuro, o meu futuro ia ser aquilo. Seu futuro profissional. Meu futuro profissional ia ser aquilo. E, cara, uma professora de educação artística, que junto com o poeta mudaram minha vida, ela diz assim, meu filho, você não quer participar do teatro da escola, não? Você declama tão bem poesia de cordel, eu vejo você, a rodinha de amigos, e está ouvindo você declamar as poesias de São Antônio. Eu digo, a senhora não deixa, que a senhora só deixa quem tira 8, 9, 10, eu só tiro 2, 3, 4, como é que eu vou participar, né? Ela disse, estudando, se você estudar e tirar 8, eu deixo você participar. É você dar o doce para uma criança que, né? Que quer aquilo, né, cara? Então dá o doce que ela faz qualquer coisa para você. E eu peguei o livro da escola, disse, é só eu fazer com o livro da escola o que eu fiz com o livro do poeta, né? Comecei a ler e queria engolir aquelas páginas, irmão. Aí eu digo que com 3 meses depois eu comecei a tirar as notas e tal, melhorar as notas, aí eu tirei 8 em uma matéria, educação física. Aí eu brinco, né? Educação física, e 9 e 10 em todas as outras. É incrível, cara. Eu olho o meu boletim, quando eu olho o boletim dessa época, que a escola já me homenageou lá, e me deu o boletim que eu nem tinha, com as notas, aí você percebe assim a melhora, sabe? No meio do ano, assim. E, cara, mudou minha vida. Eu participei do teatro da escola, eu me descobri ali com 14 anos. E encontrou um caminho. Encontrei o meu caminho. Só que a minha mãe,
resolveu morar na capital. Então eu fiquei longe do poeta, longe da minha professora, e aí eu fui trabalhar para ajudar minha mãe, com 15 anos de idade. E com 20 anos eu já tinha minha primeira empresa. Com 25 anos, a minha empresa já tinha 60 funcionários, eu tinha uma fábrica e 6 lojas. Eu fabricava cinto, bolsa e carteira de couro. Isso com 20 anos? Com 25 anos. 25 anos. Com 30 anos, meu pai morreu, eu tinha 27 anos. E eu cuidei do meu pai até o último dia de vida do meu pai. É isso que eu ia te perguntar, para você dar essa continuidade, mas para contextualizar, Rossini, você fala no seu livro, você dedica o livro a seu pai. E isso tem uma palavra importante que é o perdão, né? E é fascinante nessa história que você nos conta. O perdão liberta, né? O perdão liberta. E você libertou a sua mãe. Sim. E, ao mesmo tempo, você se libertou perdoando seu pai. E você chegou a dizer que você se tornou amigo do seu pai. Sim, a gente viramos os maiores amigos nos últimos anos de vida do meu pai, os últimos 5 anos. Nasceu o meu primeiro filho, né? Eu tinha 25 anos, o meu pai ficou apaixonado pelo neto e aí começou a gente ter essa estreitar a relação. Ele parou de beber? Como é que foi? Não parou porque ele tinha todas as complicações, né? De coração, tive que tirar o baço, aquelas coisas todas de problema de saúde. E aí ele não parava, era diabético, tinha todo tipo de problema, mas não parava. Ele chegava lá na minha cidade, ele estava bebendo, mas ele não cometia mais violência. Ele casou de novo, eu tenho 2 irmãs da outra família dele, né, que são da idade dos meus filhos, mas ele não parou de beber. E morreu por decorrência do álcool. Morreu com 57 anos de idade. Eu tinha 27 quando ele morreu. E com 30 anos eu quebrei. A minha empresa quebrou. Aí eu digo, cara, eu vou aprender a fazer evento, vou virar humorista, eu vou aprender a fazer evento, porque se o cara não quiser me contratar, eu faço o evento, eu me contrato. E aí eu virei humorista, né? E o primeiro evento que eu fiz, eu mudei a história da minha cidade, eu criei a minha cidade tem uma tradição muito grande de carne de sol. Vamos falar para o ouvinte aqui qual é a sua cidade, né? Minha cidade é Picuí, no interior da Paraíba, é a cidade mais famosa da carne de sol no Nordeste. E eu contribuí com essa fama, porque... E não tem, assim, contestação, não? Não tem. Infelizmente não tem, porque as outras cidades tentam, mas não teve justamente por conta de um marketing que eu fiz em 97. Quando eu mudei a minha chave, eu criei o Festival da Carne de Sol de Picuí. Não existia esse evento no Nordeste. E aí eu criei o concurso do maior comilão de carne de sol do mundo. E o cara que ganhou o concurso comeu 1,850 kg em 15 minutos. Não é brinquedo. E a gente foi para o Jô Soares, em 97. Você imagina uma cidade do interior do Nordeste, Jô Soares, numa entrevista, né, de 40 minutos, falando a carne, o cara fazendo a demonstração para o Jô Soares, eu contando história, o Jô Soares rindo. Tem essa entrevista no meu canal do YouTube. E aquilo mudou a minha chave. Eu digo, cara, se eu fiz o Jô Soares rir, eu faço qualquer pessoa, né? E aí, quando eu voltei, eu digo, não, eu vou comprar um restaurante. Eu comprei um restaurante de um primo meu, aqui em Vitória. Foi por isso que eu vim para Vitória. E comecei a fazer shows no restaurante. E aí a minha carreira e a história que todo mundo já conhece. E você veio para Vitória... 99. 99, você tinha quantos anos você tinha? Tinha 33 anos, já tinha empresa, aqui você veio. Por que você veio para Vitória? Para comprar um restaurante desse meu primo, né? Porque a minha família, como a minha cidade tem muita fama de carne de sol, hoje tem mais de 150 restaurantes espalhados no Brasil. Aqui em Vitória tinha o do meu primo, que foi meu durante 13 anos. Eu frequentei o Picuí, na Praia do Canto. Aí eu comprei o do meu primo, porque tinha 2 salões, eu fazia o show em um salão e o restaurante funcionava normalmente no outro. E toda a minha família, a família da minha ex-mulher e todos os nossos conterrâneos, né, que enveredaram por esse caminho, tem restaurante espalhado no Brasil todo. Às vezes eu estou, por exemplo, 3 semanas atrás, eu fui fazer uma palestra em Aracaju, tem um grande amigo meu de infância. Ele vai me pegar no aeroporto e não deixa eu ficar em hotel. Eu tenho que ficar na casa dele. Né? Todo lugar que eu chego, eu tenho um grande amigo ou uma pessoa da família que está lá, né? Por conta dessa coisa do restaurante. E essa questão do nordestino, eu sou casado com uma baiana, eu sei como é que o nordestino é acolhedor, né? Como é que tem essa questão da família muito forte, né? Exato, isso é fantástico. Exato. Esse foi importante para você nesses momentos difíceis que você passou? A sua família te deu esse apoio para você enfrentar esses problemas que você enfrentou, os parentes, etc? Cara, todo mundo, né? Porque foi uma situação difícil, né? A separação da minha mãe. A minha mãe disse que a gente comeu o pão que o diabo amassou, um ditado muito antigo, né? A gente viveu coisas muito difíceis, né? Minha mãe voltou a estudar e trabalhar depois que se separou do meu pai. Minha mãe só tinha feito até a 4ª série. Então ela voltou a estudar comigo na 5ª série. E a minha mãe fez curso superior, se formou, passou no concurso federal. Então a minha mãe era minha heroína, assim, né? Enquanto ela trabalhava e tal, eu também trabalhava. Então eu cresci muito rápido no meu trabalho, né?
por conta da minha disciplina e tal, tudo por conta do Zico, porque aí o Zico entrou na minha vida assim, me mostrando a disciplina e tal. É por isso que ele fez o prefácio do livro. Eu consegui que a história chegasse até a ele através do Pierre, que é jogador de beach soccer, goleiro de beach soccer capixaba, que é meu grande amigo, um dos grandes amigos que eu tenho aqui no Espírito Santo. E o Pierre mandou a história pro Zico, o Zico se apaixonou pela história e mandou o prefácio do livro, cara. Então, assim, é muita honra para mim, né? E no dia que eu entreguei o livro pro Zico, a gente teve uma conversa de 3 horas, assim, no almoço. Como é que foi essa conversa? Uma conversa que parecia que a gente era amigo, sabe? Eu olhava e digo, não, é mentira, né? Como é que eu tô aqui batendo papo com meu ídolo, né? Com a pessoa que mas eu não demonstrava isso, assim. Eu ficava conversando como se fosse normal. Aí começou a aparecer pessoas amigas em comuns, como, por exemplo, Paulinho Gogó, que é meu amigo dele, bato pelado com ele lá no Rio. E aí o Tom Cavalcante, também amigo dele. Pessoas do humor que são meus amigos. E aí a história fluiu, né? E a gente começou a bater papo e foi muito bacana, cara, assim, porque ele veio fazer uma palestra aqui, deve ter uns 15 dias, e eu não podia ir na palestra dele, que era em Pedra Azul, e ele citou o meu livro na palestra, né? Ele citando, falando da inspiração que eu fui para ele, né? Que ele foi para mim, de escrever sobre essa história, de ter vencido essa história através da disciplina que ele tanto ensinou durante a carreira e a vida dele, de um modo geral. Né? Ô, Círio, eu queria falar com você sobre um aspecto que me chamou muita atenção nessa sua história, essa história fantástica que você está compartilhando aqui com a gente, que é a importância do ídolo da referência. Sim. Você citou o Zico, que até hoje você vê o Zico como uma referência para muitas pessoas. O Zico é uma pessoa fabulosa. E a sua professora, que lhe deu aquela oportunidade. Hoje você, como uma pessoa pública que você é, e você percebe a importância do exemplo, da referência que o ídolo tem que ser, e está faltando pessoas assim no mundo hoje? Olha que coincidência. Aqui no prefácio do Zico, eu vou pegar aqui na caixa que está mais, perto. Leia. Eu botei um trecho aqui antes do prefácio do Zico, eu escrevi uma coisa aqui. Eu digo assim, a importância de um ídolo que dá exemplo. O Zico é exemplo de ídolo que se eternizará no coração dos seus admiradores, que são milhões pelo mundo inteiro, né? Porque no Japão o Zico é um deus, né? E assim, como eu, se inspiram em seus exemplos como profissional e como homem de família, usando a disciplina como marca principal. Infelizmente, muitos que atingem o patamar de ídolo não têm essa dimensão. Obrigado, ídolo. Fantástico. Eu falo isso criticando jogadores como Gabigol, por exemplo, né, que chegou a ser cogitado como o segundo maior ídolo do Flamengo, eu acho que talvez seja, né? Mas não tem o mesmo ensinamento do Zico. Qual a criança que vai se inspirar no Gabigol? Em que vai se inspirar no gol? Só em fazer gol, mas em mais nada, né? Então, eu acho que o ídolo ele tem uma responsabilidade incrível. Eu conversava muito isso com o Chicanísio também, sabe? A responsabilidade de um ídolo é um negócio incrível. Eu não me coloco nesse patamar de ídolo, assim, mas eu tenho certeza que eu inspiro muitas pessoas nas minhas palestras, no meu trabalho. Né? Eu recebo todo dia mensagem nas minhas redes sociais de pessoas que, cara, eu saí de uma depressão porque eu vi uma piada sua, porque eu vi uma poesia do cordel sua, porque eu assisti uma palestra sua e tal. Então eu sei que a minha missão é essa, né? Como um cara que inspira, não como ídolo, eu não me coloco nesse patamar. Mas os caras que são ídolos, eles têm uma responsabilidade muito grande, cara. Sabe, de levar uma vida correta, uma vida, sabe, regrada, direita, como o Zico, né? E muitos outros ídolos que a gente conhece. Né? Acho que não tomar partido político, não entrar nessa onda de veia política e tal, porque as divergências são muito grandes, ideologias e tal. A importância é muito grande, porque a nossa missão maior, Luciano, é a gente mudar a vida das pessoas. Quando a gente tem uma vida boa, né, como eu me considero assim, eu tenho uma vida maravilhosa, muito acima do que eu jamais imaginei que eu teria, né? Morar num lugar maravilhoso como é Vitória, ter uma mulher maravilhosa como eu tenho, ter filhos maravilhosos como eu tenho, vou ganhar uma neta agora em janeiro. Quer dizer, cara, o que é que eu posso pedir a Deus? Eu só posso pedir a Deus saúde para poder fazer com que a vida das outras pessoas também sejam boas, né? Então, no que eu puder ajudar, meu irmão, eu estou ali para ajudar. Sabe, só para você ter uma ideia, tem uma coisa assim que as pessoas não... Eu sempre fiz, mas agora com as redes sociais eu comecei a postar vídeos fazendo isso, né? Eu fui na minha cidade, a última vez que eu fui na minha cidade, eu estava com R$2.000 no bolso, assim, em dinheiro. Aí eu chamei minha prima e disse, quem são 2 pessoas que precisam muito, assim, de ajuda? Aí ela falou de 2 pessoas, uma menina deficiente física, que era atleta, para-atleta, representa o Brasil no mundo,
da minha cidade, lá no interior da Paraíba, e tem dificuldade para comprar, né, material esportivo e tal, essa coisa. Chamei a menina, fui lá fazer uma visita, a mãe dela faz marmita para sustentar. Aí eu comprei, disse, vou comprar R$1.000 de marmita, e dei R$1.000 a mão, minha mãe chorou. É claro que eu não levei as marmitas e tal, mas foi uma coisa assim, sabe? Aí divulguei, o vídeo bombou e tal. E outra mulher que tem uma história fantástica lá na minha cidade, que é uma moradora de rua, que foi sofreu tentativa de assassinato do marido, que também era morador de rua, drogado e tal. E ela virou atleta, hoje é campeã paraibana de atletismo, de maratona e tal. E veio me pedir dinheiro para comprar um tênis. Eu dei R$1.000 para ela. Então, foi assim, aquilo foi maravilhoso. Aí eu disse, cara, é isso. Eu vou continuar fazendo isso, né? Porque é uma coisa que não me faz falta, uma grana e tal. Aí um dia um fã meu do interior de São Paulo, cara da minha cidade, mas mora no interior de São Paulo, eu não conheci o cara. E todo dia ele entra no meu Instagram e faz um comentário e tal. E aí um dia ele, rapaz, tem uma criança aqui na minha cidade com uma doença, distrofia muscular de Duchenne. É uma doença muito, né? Sim. Você deve saber. Muita gente sabe. E aí eu digo, caramba, aí eu fiquei estudando a doença, fui pesquisar, vi que o remédio é muito caro, que não sei o quê. Aí fui lá no Instagram da família e vi que o negócio era verdade. A família precisando de 17 milhões para fazer, ajudar no tratamento. O cara já tinha... Aí eu liguei pro pai da criança, o cara, não, eu já arrecadei R$900 mil, mas está difícil, porque os artistas não se propõem a isso e tal. Aí eu digo, cara, eu vou ajudar esse cara. Mas eu dar R$1.000 para esse cara, em 17 milhões, vai fazer que diferença, né? Eu só dar o dinheiro e não divulgar nada, né? Aí eu cheguei em casa, na minha garagem, eu só ando de moto em Vitória. A gente só tem um carro da minha esposa, eu só ando de moto porque eu sou apaixonado por moto e tal. Aí eu olhei, cheguei em uma das minhas motos, guardei lá e eu tinha um Fusca que eu tinha comprado de um amigo meu e tal. E tava lá esse Fusca, eu só ligava o Fusca, nem andava no Fusca. Fusca novinho, bonitinho. Aí eu liguei o Fusca assim, bateu uma coisa na minha cabeça. Por que é que eu não dou o Fusca, já que eu não estou utilizando? Fusca valia uns 30, 40 mil reais. Eu dou para a família fazer uma rifa, eu ajudo na divulgação e tal. Eu liguei do Fusca mesmo, eu liguei para minha mulher para pedir autorização, porque em casa quem manda é a mulher, né? Ela disse, claro, meu amor, se Deus tocou no seu coração, pode fazer. Aí eu liguei pro pai do menino. O cara chorou, cara. Rapaz, eu não esperava, só esperava que você fizesse um vídeo e você já tinha feito. Eu digo, não, cara, eu vou doar o Fusca. Amanhã mesmo eu peço para minha equipe fazer um vídeo da campanha e tal, essa coisa toda, e a gente vai fazer uma campanha para doar o Fusca e você vai arrecadar. Ele preparou toda porque já entrava direto na conta lá que ele tinha aberto, o dinheiro. Só sei que no final a gente vendeu R$63 mil de rifa. O cara que ganhou o Fusca é um cara de Santo André, interior de São Paulo. E muitos artistas vieram depois disso para ajudar na campanha. Então ele né, fantástico, me viram lá fazendo e tal, e muitos colegas meus também do humor entraram, muitos cantores entraram, as pessoas... Isso vai desencadeando, né, cara? E a campanha continua. E eu não tenho dúvida que ele vai conseguir. E Deus preparou um momento especial. A gente foi fazer uma palestra em Araçatuba, cidade pertinho da cidade dele, 100 quilômetros da cidade dele. Minha esposa foi comigo, a gente foi lá na cidade, ele preparou um café da manhã. E as pessoas pagavam para ir lá no café da manhã e ouvir. As pessoas foram, ele arrecadou mais 4 mil e poucos reais. E, assim, eu nunca fui tão bem acolhido numa cidade, sabe? Porque as pessoas ficaram felizes por conta daquilo que eu fiz, né? Aquela atitude de doar um carro que, para mim, não se via, que eu não usava. E se eu fosse vender, o cara não ia pagar o que eu achava que valia. E eu preferi doar. Então é isso, acho que a gente tem que fazer pelo outro. A gente vive aqui, Luciano, para melhorar a vida do outro. Essa é a tua função como jornalista, né? A tua função como diretor de uma grande rede como é a Tribuna, de melhorar a vida do próximo, cara. A minha missão como humorista, como palestrante, sabe? Como pai, como exemplo. A gente tem que dar exemplo, né? Então é essa. E, assim, ter coragem de contar. Minha esposa, quando eu comecei a contar essa história, disse, meu amor, você é muito corajoso, cara. Ter coragem de contar isso não é fácil. Aí eu digo, mas Deus está tocando no meu coração, Ele está mandando eu contar. E assim, desde o primeiro momento que eu me emociono toda a vida que eu conto nas palestras. A gente percebe que você se emociona falando porque disso. Eu vivi a história, né? Então, quando eu escrevi o livro, eu digo, eu vou escrever o livro para eu parar de contar. Eu não preciso mais contar. A pessoa que quiser saber, ela vai comprar o livro. Ou vai assistir o teu podcast, ou qualquer outro podcast que eu já contei essa história. Então, eu não quero mais contar, de verdade. Assim, a partir de janeiro do ano que vem, eu não conto mais essa história nas minhas palestras. Já determinei isso na minha vida, porque gasta muita energia. Eu derramo muita energia ali para contar e me emociono muito. Às vezes eu saio muito cansado das palestras por conta disso. Interessante. E vão vir outras histórias, mas
Eu não tenho dúvida que essa história melhora a vida de muitos homens que ainda pensam em bater em mulher, melhora a vida de muitas mulheres que precisam separar dos homens, né? Porque sabem que não pode viver aquela vida, porque essa vida é só uma, né, meu irmão? Você vai passar a vida toda apanhando do marido, apanhando de um cara. Então, o livro não é só isso, né? O livro eu conto como você pode sair, tem histórias, eu conto histórias engraçadas, por exemplo. No livro eu conto uma história que é verídica também, que parece uma piada, mas é verídico. Às vezes eu vou muito de moto para fazer palestra em Minas Gerais, na Bahia. Cidade que não tem avião, eu vou de moto. Até 1.000 quilômetros de distância eu vou lá. E eu tenho uma moto grande para isso. Aí eu estou saindo de Vitória, passando em Cariacica para ir em Minas Gerais, uma cidade a 800 quilômetros daqui. Saindo 7 ou 8 horas da manhã, um trânsito danado ali em Cariacica, no centro, ali perto de Campo Grande, ali na entrada da prefeitura. Cara, quando eu estou passando o corredor, transparado, eu fui passar no corredor. Só que a moto grande não dava para passar. Aí eu parei assim, aí um cara numa moto atrás, 2 caras, uma CG, eu olhei pelo retrovisor, um gordão atrás de chinela havaiana, tal, isso vai dar merda. E o cara, eles gritando, né? Tira essa banheira do meio, ô velho, coroa, não sei o quê. Acho que os cabelos brancos aparecendo aqui, né? Aí eu beleza, olhando pelo retrovisor, aí um carro saiu um pouquinho, eu encostei entre os 2 carros e para deixar ele passar. Cara, quando o cara emparelhou do lado, o que tava atrás começou a me xingar, né? Filho de uma égua, não sei o quê, tira a banheira do meio, seu velho, não sei o quê. Aí eu lembrei de cara, se eu for discutir com esses caras, imediatamente a minha mente processou. Se eu for discutir com eles, vai acontecer 2 coisas. Eles vão descer da moto, vão bater em mim, ou vão puxar uma arma e me matar. Né? Não adianta eu discutir com os caras. E se eles descobrirem que eu sou o Tonho dos Coros, pior ainda, né? Porque aí eles vão dizer, pô, o Tonho dos Coros discutiu comigo. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um personagem que eu sempre gostei de fazer, que era um homossexual, uma bichinha que eu fazia na rádio. Aí eu levantei a viseira do capacete e disse, gente, como vocês estão nervosos. Aí o gordinho disse, o coroa ainda é viado, ó, ainda é viado. O cara que tava no carro de trás riu pra caramba, sabe? E eu conto essa história do livro para as pessoas entenderem que é muito mais negócio você soltar uma piada, fazer uma brincadeira, do que você discutir, pô. Tá arriscando tua vida, né? Sem dúvida. Então é por isso que eu digo que não há violência, que o humor e a poesia não vençam. É só você usar isso como exemplo, de dizer assim, cara, é muito melhor soltar uma piada e ir embora do que eu discutir com essa pessoa. Rossini, para encerrar, eu queria que você respondesse 2 perguntas. Um motivo para ser otimista e o que te dá medo? Rapaz, de verdade, eu digo para as pessoas, eu digo que medo, eu já tive 3 vezes muito medo na minha vida. Medo de morrer. A primeira foi essa do meu pai, que eu relatei para você. A segunda foi quando eu estava no auge da minha carreira, né, fazendo todos os programas de televisão possíveis, viajando o Brasil, fazendo, na época de 2008, 2009 até 2010, fazendo eventos no Brasil inteiro. Eu conheço todas as capitais do Brasil e todas as grandes cidades do Brasil. Eu fiz evento no Brasil inteiro, então eu sou um cara muito feliz por isso. Eu descobri que eu tinha hepatite C. E o tratamento de hepatite C naquela época era muito duro. E eu comecei a questionar Deus. Eu digo, Deus, como é que pode? Eu, no momento, trabalhei tanto para chegar aqui, cheguei aqui e agora eu vou fazer esse tratamento. Cara, o tratamento era um tratamento de quimioterapia. Caiu todo o meu cabelo, eu perdi 12 quilos. Eu passei 1 ano tomando injeção toda semana, tomando 7 comprimidos por dia. Eu tinha febre todo dia de 39, 40 graus, todo dia. Eu cansava no meio da piada. Eu não sei como é que eu consegui fazer todos os shows que eu fiz durante aquele ano. E no dia que eu questionei Deus, assim, que eu cheguei em casa e reclamei de Deus, que eu digo que a gente, em vez de reclamar, a gente tem que agradecer por tudo, que eu acho que era missão de Deus naquele momento. Eu fui, acho que na terça-feira que eu tomei injeção, cheguei em casa arrasado, na segunda-feira tomei injeção, cheguei em casa arrasado, tal, aí reclamei de Deus. Quando foi na outra segunda-feira, eu fui lá no Hospital das Clínicas tomar a injeção novamente, que é uma injeção cara na época. Hoje o tratamento é mais simples, a minha médica que me acompanha, ela disse que hoje é 3 meses, não cai cabelo, não tem mais nada, mas antes era complicado. Aí a enfermeira que aplicava a injeção em mim falou assim comigo, Rossini, você podia me dar 2 ingressos pro seu show? Que eu fazia o show toda sexta e sábado lá no Picuí. E eu digo, mas para quê? Para você? Você já foi, você me falou que já foi com seu marido? Ela falou, não é para mim não, é para as pessoas que fazem o tratamento que elas não acreditam que você faz o tratamento. Quando eu conto aqui que você faz o mesmo tratamento, elas dizem que é mentira. Como é que o Tonho dos Coros faz isso se ele faz televisão, faz rádio, faz show? Não, é impossível, porque dá depressão, causa depressão nas pessoas. Chegou a querer me pegar também, mas o otimismo, o humor realmente falou mais alto. E aí eu digo, cara, é isso que Deus quer, é a minha missão.
de mudar a vida dessas pessoas, de incentivar essas pessoas a concluir o tratamento. Porque quem desistia no meio do tratamento naquela época tinha que começar do zero, irmão. Então você tinha que começar tudo de novo, sabe? E você desistir era muito fácil, porque o tratamento era pesado. E aí eu comecei a dar, toda semana ela me pedia, eu dava os ingressos, as pessoas iam assistir o meu show, e eu percebia pelo aspecto físico da pessoa que ela estava fazendo o tratamento. E muitas vezes a pessoa não ria o show inteiro. E eu ia lá no final, e aí eu consolava essa pessoa, que às vezes era a mulher ou o marido, e o cara dizia, cara, ela veio aqui só para comprovar que você faz. Ela não sei como é que eu consegui tirá-la de casa. E eu digo, cara, aí eu ficava feliz. Então aquele medo saía com a minha felicidade, entendeu? E aí, por último, na pandemia. Na pandemia, sim, eu negativei o vírus da hepatite C, graças a Deus. Faço um acompanhamento com a minha médica, a doutora Patrícia Lofego, que é uma das maiores especialistas do Brasil, é capixaba. O pai dela foi um dos precursores e um dos homens que mais conheciam sobre a hepatite C no Brasil. O cara é importantíssimo, é um médico fenomenal. E na pandemia eu fiquei 5 dias na UTI. Irmão, esses foram os únicos medos da minha vida. Quando eu percebi que eu estava, né, eu fui fazer uma live com o Alemão do Forró lá em Linhares, e eu peguei, o Alemão pegou, meu filho que foi comigo pegou, algumas pessoas da banda do Alemão pegaram, porque as pessoas em Linhares ainda não usavam máscara naquela época, logo no início da pandemia, isso foi em agosto mais ou menos de 2000. E aí eu cheguei aqui e passei mal o meu filho, que era diabético. O meu medo era meu filho ficar mal, né? Que ele era diabético. Meu filho mais velho. E eu digo, cara, ferrou. Se meu filho parar no hospital, vai morrer. Porque era logo no início da pandemia. Só que foi eu que fui para UTI. Fui para o hospital e fiquei 5 dias. Doutor Gustavo, que foi meu salvador e tal, que me acompanhou lá. Não chegou a ser entubado? Não cheguei a ser por causa da disciplina, por causa do Zico, novamente. Porque ele chegou para mim e disse assim, se você não... Porque eu não conseguia levantar o braço, cara. Eu não tinha força para levantar o braço. Ele só assim, se você não se adaptar, eu vou para uma VNI. Se você não se adaptar, eu vou ter que entubar você. E a minha preocupação era assim, eu ser entubado e prejudicar minhas cordas vocais. Sim. Como é que eu ia fazer depois? Né? Aí eu disse, cara, não quero ser entubado não. Então eu vou... Aí eu fiquei... Ele vai ficar 10 horas sem comer, sem beber, com aquela máscara e tal. A máscara toda embaçada, você não via nada, era 8 horas. E eu fiquei 10 horas a primeira vez. Ele disse, cara, tu é disciplinado demais, bicho, e tal, vamos... Aí tirava, eu comia alguma coisa, bebia alguma coisa, botava de novo. E lá, mais 8 horas. Fiquei assim durante acho que uns 2 ou 3 dias. Cara, eu não dormia, Luciano, com medo de acordar. Com medo de eu não acordar. Eu disse, se eu dormir, tá bom. Tinha uma televisão ligada e só aparecia morte, né, contando os mortos. Aí eu disse, se eu dormir aqui, eu não acordo. Acordo não. E aí minha mulher ligava todo dia, de vídeo e tal, meus filhos. Minha mãe. Então, assim, eu digo, eu tenho que viver por essas pessoas, eu tenho que viver para... Né? Eu dizia, Deus, se minha missão não terminou, me deixa vivo, me dá força para eu aguentar essa onda aqui. Cara, quando eu saí, aí eu fiquei feliz demais, assim, sabe? Porque eu digo, caramba, eu fui disciplinado. Aí o doutor Gustavo falou comigo, o médico que me acompanhou, que ele é médico de idoso, né? Só a partir de 60 anos, como é a especialidade dele? Geriatra. E aí eu digo, doutor Gustavo, você vai ser meu médico? Não, você não tem 60 ainda, só quando você completar. Então, o ano que vem já vou começar a frequentar o consultório dele, que é maravilhoso, doutor Gustavo. É tricolor, eu brinco com ele pra caramba. E aí eu fui levar uma caixa de chocolate para ele, para a equipe dele, né? Depois foram muito gentis comigo e tal. Aí ele disse assim, você não sabe da maior, não te falei. Mas no dia que você estava lá na UTI, que eu fui te levar para a UTI, não tinha vaga, eu procurando uma vaga para você. Aí a enfermeira olhou assim e disse, doutor, o senhor viu quem tá lá no quarto? Aí eu digo, vi. Pois é, o Tonho dos Coros, ele não conta nem uma piada pra gente. Não tá conseguindo nem falar, mas como é que ele vai conseguir contar piada? Ou seja, você não precisa nem dizer o que te faz ser otimista, porque a sua própria história já é um motivo, né? É nisso que você encontra força para ser otimista. Exatamente, cara. O medo acho que é vencido pela tua coragem, pela tua disciplina. E eu falo isso nas minhas palestras. A palavra mais importante que existe é disciplina e coragem, cara. As 2 palavras que você tem que levar para tua vida, sabe? Seja consistente, bote tua coragem acima de qualquer coisa. O medo vai existir sempre, mas se a gente não tiver coragem, o medo, ninguém supera o medo, né? E aí eu não conto essas 3 histórias, mas eu conto que eu já tive 3 medos muito grandes na minha vida e foram medo de morrer. O único medo que eu tenho é de morrer, né? Então, se eu tiver que morrer, é porque Deus já quis me levar, mas ele já me salvou 3 vezes, então...
Já deu muita chance. Já me deu 3 chances. Então, irmão, se for vida de gato, eu ainda tenho mais 4, né? São 7 vidas. Muito bem. Rossini Macedo, eu queria agradecer muito. Rapaz, sua história, eu não conhecia a sua história, tá? Assim, muita gente não conhecia, e né? assim, o seu livro, esse encontro, que também foi um acaso maravilhoso aqui na redação do Jornal A Tribuna. E assim, vou ler seu livro. Eu falei que vai ser uma pena que nós conversamos sem que eu tivesse lido o livro antes. Mas a sua história, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente. E eu vou dizer que foi uma experiência muito boa ouvir isso de você. Muito obrigado, assim. Obrigado você, meu irmão. Obrigado você. Vai ser uma honra ter você como leitor do nosso livro aí. Eu tenho certeza que isso vai se espalhar mais ainda. Esse papo que a gente bateu aqui vai chegar em muita gente que pode também multiplicar isso e pode também ter coragem de contar as suas histórias, né? Porque eu acho que é isso. As pessoas têm que ter essa coragem para poder botar para fora e não ficar com aquilo guardado. Porque eu acho que aquelas coisas ruins que ficam guardadas na gente, Luciano, é o que prejudica a vida das pessoas, é o que faz com que as pessoas sejam depressivas, tristes, né? A vida é muito curta, cara, e a vida é maravilhosa, a gente tem que ser feliz todo dia, procurar ser feliz. Tem uma frase que eu uso aqui, tá até no final do livro aí, que eu uso muito nas palestras, que eu transformei numa poesia de cordel, que eu digo que gente feliz, o humor só existe por um motivo, para fazer as pessoas felizes. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Perfeito. E é isso que eu faço nas empresas. Eu digo, ó, vim aqui para fazer gente feliz, porque gente feliz não vai encher o saco de ninguém. Se todo mundo for feliz, o chefe vai ficar feliz também, porque ninguém vai encher o saco dele, né? Então tá tudo certo. Perfeito. Bem, esse foi Rossini Macedo. Não há violência que o humor e a poesia não vençam. Muito obrigado pela sua audiência.